Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desempodera Cast. Sou Tatiane Beatriz, Paula Castelo Branco, somos cofundadoras do Fórum Antifeminista. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso projeto, vai lá no nosso Instagram, @Fórum Antifeminista RN, e dá uma olhadinha lá no trabalho que a gente tem desenvolvido de combate ao feminismo. Hoje, iniciaremos o nosso quadro a respeito das mulheres desempoderadas que entraram para a história. E não poderia ser diferente, né? Vamos iniciar falando sobre algumas personalidades bíblicas, não é, Paula? E hoje iniciaremos falando sobre Sara, a esposa de Abraão. E trouxemos a nossa primeira convidada muito especial, Ana Cláudia, que é bispa da Sara Nossa Terra de Natal, que é nutricionista, esposa e mãe. Seja muito bem-vinda, bispa, ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. E muito importante, falando dessas mulheres da Bíblia, mulheres que fizeram história na sua simplicidade, nos seus princípios, e fizeram história não só no seu local, mas a nível mundial, né? Simplesmente sendo mulher, sendo mãe, sendo esposa, cumprindo os princípios que a Bíblia fala sobre a mulher. Isso mesmo. E a gente sempre inicia o nosso papo pedindo para o nosso convidado falar um pouco sobre o seu testemunho, um pouco sobre você. Pronto, meu nome é Ana Cláudia, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Meus pais eram pastores evangélicos. Quando eu nasci, eles já eram de igreja, né? Então, eles foram casados 61 anos. Meu pai foi pastor durante 58 anos. E, assim, a minha vida foi essa, de criar dentro de um lar evangélico. E quando eu tinha 20... não lembro. Já tem muito tempo isso. Eu fui fazer o seminário em Goiânia. E lá eu conheci o Lindomar, né, que é o meu esposo hoje. E depois de uma situação complicada de vida, que eu tinha um namorado e eu perdi ele no acidente. E aí, depois de um tempo, eu já fazia faculdade de nutrição, quando eu tranquei e fui para Goiânia para fazer o seminário. E lá eu comecei a estudar, e aí conheci o Lindomar. Não queria, né, porque eu estava ainda no luto, achando que ia virar celibatária. E aí, então, eu fui para o seminário e lá a gente conheceu, ficou amigo, casou. Terminamos o seminário juntos, com 6 meses que a gente terminamos e casamos. A gente foi morar no Rio, ficamos morando 6 meses no Rio ainda, e depois fomos enviados com uma missão para Maceió, Alagoas. E a gente lá ficou 5 anos, onde nasceu o nosso primeiro filho, Daniel. E depois viemos para Natal. Passamos 2 anos e meio em Natal, quando nasceu a segunda filha, Ana Carolina. E aí, depois, voltamos para Maceió, onde a gente passou 24 anos. E nasceu a Bia, foi produzida em Natal e nasceu em Maceió. E hoje a gente tem 36 anos de casado. E temos 3 filhos, né? A Daniel, Ana Carolina e Ana Beatriz. Todos os 3 já são casados, nenhum mora aqui mais. Um mora no Recife, a outra mora em Rio e a outra mora em Brasília. E, nesse período, a gente continuou trabalhando, né? Eu trabalhei muito tempo como nutricionista e cuidamos da igreja, né? Começamos a igreja em Maceió e a igreja de Natal. E hoje a gente ainda coordena todas as igrejas de Alagoas e as igrejas do Rio Grande do Norte, sendo que lá tem um bispo também que dá o suporte para a gente vai periodicamente lá. Então, resumidamente, essa aí é a história até hoje. 36 anos, ainda não sou avó. Bem, bispa, então, já que hoje nós estaremos falando sobre Sara, né, você poderia contar um pouco para nós, introduzir aí quem foi Sara, a mulher de Abraão? Então, Sara, ela é citada na Bíblia a primeira vez no livro de Gênesis, quando ela é citada, já falando que Sara, que era Sarai, o nome dela era Sarai, que quer dizer princesa. Já ela é citada a primeira vez quando ela fala que Sarai casou com Abraão.
Abraão, né, na época. E não fala muito sobre ela era filha de quem, mas a gente sabe que ela era tipo meia-irmã de Abraão. Né? Abraão era filho de Terá, e Terá gerou Abraão e Naor. E eles dois casaram-se e Abraão casou com Sara. Então, a primeira vez que fala na Bíblia sobre Sara é em Gênesis, capítulo 11, versículo 27. E aí já fala que Sara casou com Abraão e já fala a primeira informação que se fala sobre Sara é que ela era estéril. Foi a primeira informação. Fala, ora, Sara era estéril e não tinha filhos. Então, a primeira informação que tem na Bíblia sobre Sara é que ela era estéril. Né? E naquela época, a esterilidade era uma coisa muito pesada para a mulher, né? Muito ruim. E a primeira informação que a gente tem de Sara é que ela era estéril. E no decorrer da história de Abraão, falando sobre ele, a gente sabe que ela era uma mulher muito bonita, mas era uma mulher estéril, e não podia gerar filhos. Chamava a atenção até de príncipes, reis, né? A Bíblia fala que onde Abraão ia, ele tinha até medo de dizer que ela era esposa dele, porque ela era muito bonita e ela chamava a atenção onde chegava. Então, ele tinha medo dos reis mandarem matar ele para ficar com ela, de tão bonita que ela era. Teve 2 episódios que Abraão falou para Sara falar que ela era irmã dele. E não era uma mentira, era verdade. Ela era meia-irmã de Abraão. Né? Naquela época era liberado. Ainda não tinha as leis. Mas, segundo as leis da época, ela podia fazer. Sim, eles podiam fazer isso. Né? Então, ela não era uma mentira, era verdade. Mas só que ela era esposa também. Então, para ele ser poupado, primeiro foi no Egito e depois foi com Abimeleque que ele fez também essa situação, e que na primeira vez houve uma praga sobre o povo, e aí descobriram e eles pegaram Sara para o harém, só que não fizeram nada porque veio uma praga, e depois mais para frente, só que Deus avisou Abimeleque que Sara era esposa e não irmã só, né? E aí é assim, porque ela era muito bonita realmente. E qual a importância de Sara na vida de Abraão? A gente vê que a Bíblia já começa falando de Sara, dando a ela o título de esposa de Abraão, né? Falando da sua esterilidade. Mas a gente sabe que a história de Abraão se perpetua até hoje, né? Abraão é considerado o pai do povo de Israel, né? É o patriarca, ela a matriarca. E qual foi a importância de Sara na vida de Abraão? Para ele se tornar o pai de uma grande nação, como a Bíblia fala. A mulher, na vida de um homem, ela pode ser 2 coisas. Ela pode ser bênção e maldição. É verdade. Como todo mundo, né? Como todas as coisas. Então, Sara foi uma mulher que ela foi uma bênção na vida de Abraão. Teve as suas dificuldades, como todas temos, como todas as pessoas, todo ser humano tem, e Sara também teve. Né? Então, assim, Sara, a primeira característica muito forte da vida de Sara, ou a primeira qualidade que a gente poderia ressaltar dela, a característica era a submissão. Né? E essa palavra submissão, aqui dentro do contexto da gente, hoje, uma vez a gente foi fazer um casamento e nos votos, quando repete, fala sobre prometo ser submissa. E hoje a maioria está pedindo para tirar essa frase dos votos do casamento, né? Mas o entendimento do que é submissão é você estar sob a mesma missão. E foi isso que Sara fez. Ela entrou debaixo da missão de Abraão. Né? Que quando o pai sai de Terá, o pai dele era Terá, e eles saíram de Harã, quando eles saíram de lá, saiu o pai, os 2 filhos, as 2 esposas e o sobrinho chamado Ló. Eles saíram. E Sara foi, ela
ela não questionou, né? Para a gente, que é mulher, é muito mais difícil. Eu passei por isso, né? Como mulher que teve que deixar. Eu sou de uma família nós somos 8 irmãos, bem unidos, né? Família grande. Família grande, lá no Rio. E eu tive que sair para começar a missão em Maceió, na época, e depois aqui em Natal. Então, não é fácil você largar sua família, largar seu pai, sua mãe. Com certeza, para Sara não foi. Mas ela estava sob a missão de Abraão e, por causa disso, ela foi uma bênção. Por quê? Porque se ela fosse uma mulher que não quisesse, não teria acontecido o que aconteceu. Primeira foi a submissão e depois a fé de acreditar numa promessa em meio a uma sentença. Ela tinha uma sentença de esterilidade. E Deus fala para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Como que isso acontecer, né? Você ter uma promessa de algo grande e sendo que você tem uma condição que não é suficiente para sustentar e realizar aquela promessa. E foi isso que Sara fez. Sara foi uma mulher submissa, né, sob a missão de Abraão, e também ela, junto com Abraão, teve fé para crer. E ela já tinha 65 anos, eu estava dando uma estudada, já tinha 65 anos quando Deus falou com Abraão, né? E mandou ele sair da terra, saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. E a gente vê uma fé muito grande em Abraão, porque foi a primeira vez que não tinha relato antes de que Deus falava com o homem, né? E aí Deus fala com Abraão e Abraão sai da sua terra e Sara segue Abraão, né? Hoje, esse termo de submissão é uma coisa muito polêmica, né? Inclusive, o movimento feminista usa muito, né, Paula? Usa muito para denegrir a imagem do casamento, né? Para fragilizar a imagem do casamento, colocando a submissão como uma escravidão. Subserviência, né? Subserviência, essa palavra que elas usam, né? Isso, Aí o movimento feminista, né, hoje em dia, passa a submissão como isso, como uma subversiva. Essa palavra é difícil de falar, né? Mas passa dessa forma como uma verdadeira escravidão. Quando a gente vê que não foi esse o propósito que Deus fez à mulher, né? Quando ele fala que a mulher é auxiliadora, o auxílio não é só um tipo de obediência, mas o auxílio é o amparo, né? A mulher é um tipo de amparo para o homem, ela é auxiliadora, ela é um amparo para o homem. E quando Deus coloca, né? Quando a gente vê na Bíblia essa questão da submissão, a gente não vê mulheres que se faziam escravas de seus maridos, mas mulheres que realmente se adequavam àquela missão em que seu marido estava, seguia com ele, auxiliando, né? Sendo essa auxiliadora, esse amparo, esse auxílio e indo na mesma direção, né? Que hoje o movimento feminista tenta distorcer isso a qualquer custo. Porque elas também não falam o outro lado, né? Elas falam da parte que a mulher ela tem que ser submissa, que a mulher tem que cuidar do lar, dos filhos, do marido, que para elas é um peso. Mas elas não falam do outro lado quando a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Isso. Na Bíblia também fala que... Todo mundo esquece essa parte, né? Todo mundo esquece essa parte. Na Bíblia diz que quando o homem trata a sua mulher mal, as orações dele são interrompidas. De chegar a Deus, Verdade. Esse é o lado que elas não contam. E aí, Sara, ela tinha muito essa característica, né, Bispa? De submissão. Isso. É fácil você ser submissa quando você tem um marido que ama você como Cristo amou a igreja, né? Então, mas às vezes não é tão fácil assim, certo? Mas quando você cumpre um princípio que Deus estabelece, aí Deus como se obriga a cumprir a parte dele. Você está cumprindo a sua parte, você está fazendo. Então, Sara, ela teve essa consciência de estar sob a mesma missão que Abraão. E eles saíram, deixaram tudo para trás e seguiram. Quando ele recebe a promessa que Abraão seria pai de nações, como que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho, né? E, como eu falei no início, naquela época... não ser mãe era um castigo. A maior vergonha que uma mulher podia. Era um opróbrio, era como se você tivesse um pecado muito grande. E hoje a gente vê a banalização da maternidade, né, como que é um peso para a mulher hoje ser mãe, quando que é uma missão,
é uma dádiva, né? Ser mãe, você poder cumprir um propósito de Deus. A nossa prioridade como pessoa é primeiro a nossa família, certo? Então, Sara tinha esse opróbrio aí na vida dela, tinha essa vergonha de não ser mãe e não dar a descendência para Abraão. E como que isso acontecer? Quando Deus fala a eles que eles iam ser pai, ela tinha 65 anos, Sara era mais nova que Abraão, 10 anos, então Abraão deveria ter 75 anos. Eles recebem uma promessa. Só que da promessa até o cumprimento passa-se 25 anos. Abraão vai ser pai com 100 anos e Sara com 90. Isso. Né? Então, assim, 25 anos de espera não é para qualquer um. Não mesmo. Então, assim, Sara, nessa espera, ela teve alguma atitude que prejudicou a vida dela, né? E, por causa disso, tem nasce uma nova descendência, que eu vou explicar. O que acontece? Quando Sara está vendo que Deus fez a promessa e demorou demais a cumprir, qualquer um, como nós, às vezes, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Deus, você está demorando demais, olha, que tal a gente fazer assim? Naquela época, isso era permitido. Era segundo os costumes da Mesopotâmia, isso era permitido. Se eu sou estéril, para eu dar descendência a meu marido, eu posso pegar uma outra mulher e dar a ele para que ele gere descendência para ele. Então, o que Sara fez? Ela falou com Abraão para pegar, e eram as servas que tinha. Eles tinham uma serva chamada Agar, e aí Sara sugere a Abraão que ele se deite com Agar para que ele gere descendência. Só que Abraão não queria inicialmente. Não, Deus deu a promessa, ele vai cumprir, tá. Só que Sara insistiu e ele acabou cedendo e então nasceu o primeiro filho de Abraão, mas que não era o filho da promessa. Nasceu o filho Ismael. E passando depois de um tempo, Deus aparece novamente a eles, muda o nome de Sarai para Sara, que algumas versões falam que é princesa, outras falam que é mãe, né? E muda o nome de Abrão para Abraão. E eles, então, nesse momento, passa um pouco tempo, daqui a um ano, o anjo fala para ele, daqui a um ano vocês vão estar com os filhos no braço. Sara riu, né? Ela duvidou, como é que pode uma senhora de 90 anos e um senhor de 100 anos ter filhos, né? Mas quando Deus promete, não importa as circunstâncias, Deus cumpre. E Deus fez isso na vida deles. Tanto que o nome Isaac quer dizer riso, né? Porque ela riu da situação. E o riso dela não foi de alegria, foi um pouco de dúvida, né? Será que vai acontecer? E aí nasce Isaac. E aí, na festa de desmame da criança, a Sara viu o Ismael, que era o maiorzinho, ou batendo, ou brigando com o Isaac. E ela não gostou. E ela, então, expulsa Agar e Ismael de casa, manda Abraão expulsá-los. Só que Ismael era filho de Abraão também, né? E por causa disso, então, nasce uma descendência diferente daqui que Deus planejou, né? De Isaac vem a descendência de Israel e de Ismael vem a descendência dos árabes, que até hoje tem confusão. Isso. E até hoje colhemos o fruto, né, dessa decisão de Sara, para você ver a influência que a mulher tem sobre a vida de um homem, né? Abraão não queria se deitar com Agar, ele não queria, ele queria esperar, mas ela foi, né, com aquele jeitinho dela, fez com que ele fizesse o que ela queria, né? Influenciou ele a cometer aquilo que hoje a gente vê que é erro, mas na hora eu acredito que ela estava nas melhores das intenções, né? E tudo isso aconteceu e hoje a gente tem aí a consequência, né? 2 povos que são inimigos, que vivem em constante guerra, fruto da influência de Sara. Porque nós, mulheres, nós temos um poder de influência, tanto como a senhora mesmo falou, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Isso.
Isso, foi o que aconteceu com ela. Mas, assim, apesar disso, ela tinha as suas virtudes, como tem os seus defeitos, como qualquer uma de nós temos. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Só que isso foi uma decisão equivocada de Sara, que trouxe consequência até hoje, né? Quando Israel é dispersado, na história bíblica você vê isso, que Israel se dispersou como nação, né? A partir de Abraão e Sara nasce Isaac casa com Rebeca, que tem os gêmeos, Jacó e Esaú, né? Esaú era o primogênito, mas quem teve a descendência que gerou as 12 tribos de Israel foi Jacó. E gera, então, as 12 tribos de Israel, e daí vem toda a descendência de Israel. E, a partir de Ismael, vem a descendência dos árabes, que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Então, de Ismael nasce a descendência de árabe. E nem todo árabe é inimigo de judeu. São situações que a gente pode ponderar aqui. A partir disso, é quando nós podemos concluir, né, que a maternidade é uma das joias do cristianismo. Foi graças à maternidade que todas essas descendências foram geradas, né? Mas, como a bispa bem pontuou, essa cultura de valorização da maternidade está se perdendo nos dias atuais, que nós sabemos que tem influência do feminismo, né? Que conseguiu persuadir aí as mulheres a pensarem que gerar uma vida é uma maldição. Isso. Ao ponto que, se você receber a notícia que você conseguiu uma vaga de emprego, passou em um concurso, enfim, é motivo de alegria. Mas se você recebe a notícia de que você está grávida, é terrível. Que pensamento mesquinho e egoísta. E normal hoje em dia, né? Normal. A gente vê que é totalmente normal mulheres que não querem ser mãe, né? Uma coisa que, biblicamente, as mulheres, elas se sentiam a pessoa mais humilhada do mundo se ela não pudesse ter mãe. Hoje, as mulheres podem serem mãe e não querem ser. Hoje é opção, né? É opção. E aí entra hoje também a questão do aborto, né? Antes, a maternidade era tão valorizada pelas mulheres, pelo próprio Deus, né? E hoje a gente tem aí a questão do aborto. Hoje, como a senhora falou, é opção. Então, a mulher hoje vive de forma deliberada, devassa, e quer optar pelo aborto. Hoje, uma das grandes pautas do movimento feminista é a legalização do aborto. Por quê? Porque hoje a consequência, a gente vê um disparate assim, de consciência, né? Daquele tempo, daquelas mulheres para as mulheres de hoje. Hoje, o que antes era uma vergonha para a mulher, hoje a mulher quer tornar como uma opção. Quer que seja uma opção. Não ser mãe. Mas vão muito mais longe. Elas querem poder matar o filho no ventre. Se você não quer ter filho, tem N opções de você se prevenir, né? Hoje a gente está no século XXI, a gente não está mais na época que... Então, assim, hoje tem N opções de você não ter filhos. E então, você não quer fazer nada, e se você engravidar, você quer ser legalizado que você pode matar a criança que está no seu ventre. Então, assim, é totalmente a perda dos valores. Hoje a gente está vendo assim, cada dia está piorando mais, e a gente sabe que isso daí são sinais, né, que iam acontecer, né, das pessoas perderem os princípios, os valores dentro do coração, achar que uma vida não tem importância e achar que ser mãe é um peso. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Né? Você, para fazer um estúdio desse, você tem um preço. Para fazer um podcast desse, você tem um preço a ser pago. Para você desenvolver uma profissão, você tem um preço a ser pago. Um preço que eu estou falando é financeiro também. De sacrifícios, né? De doação, de entrega. Então, tudo na vida tem um preço. Então, para ser mãe também tem um preço. Para ser pai também tem um preço, para ser um patrão, para ser um empregado. Mas as pessoas colocam a foco nisso. Não, mãe vai atrapalhar. Se for mãe, agora vai atrapalhar minha vida, eu não vou poder crescer. Não precisa. Eu fui mãe, trabalhei, fiz pós-graduação, era líder de igreja e sempre tive 3 filhos, um atrás do outro. E, assim, para mim foi uma bênção
ser mãe, eu acho que isso daí é uma dádiva de Deus e que hoje perdeu o valor. E as pessoas estão falando, não seja mãe porque é um peso, né? E quando a gente vai falar da questão do aborto, né, é muito comum hoje a gente ver jovens cristãs usarem o seguinte argumento. Eu não faria um aborto, mas eu sou a favor da legalização porque é uma questão de saúde pública. Deve ser uma escolha da mulher. Mas quando você apoia a legalização do aborto, você está dando o aval para que milhares de vidas sejam mortas. 55 milhões de abortos são feitos anualmente. É um genocídio silencioso. Isso. E não é exposto pela mídia, né? A gente vê aí na pandemia... todo dia saiu nos noticiários, milhões, não sei quantos milhões de pessoas morreram. 55 milhões de abortos por ano. E essas vidas? Isso aí não é um genocídio? É, o verdadeiro genocídio, né? Genocídio. Elas não são tão importantes quanto qualquer outra vida. É verdade. Bispa, o que a gente pode, então, vamos finalizar já o nosso assunto, o que Sara ela pode nos ensinar a mulher contemporânea, a mulher de hoje, essa mulher que está nesse mundo tão feminista, tão empoderado, né? Que prega tanto o empoderamento, que prega o feminismo, que prega a independência da mulher. O que Sara ela pode nos ensinar? Tudo isso que as pessoas pregam e falam, isso é uma aparência de algo que não é real, que não é verdadeiro. Todas essas pessoas que pregam isso e falam isso, no fundo, há um vazio muito grande. No fundo, há uma dúvida muito grande, há um vazio que muitas vezes sem cura, né? E como Sara pode ensinar-nos? Sara foi uma mulher que viveu a função de ser mulher. Simples assim. Eu acho que hoje, o que é que acontece? As pessoas estão perdendo o valor da simplicidade de ser. Eu sou. Não preciso de tantas coisas. Eu preciso ser o que eu sou. E Sara foi o que ela foi. Sara foi uma mulher que tinha uma debilidade, tinha uma fragilidade na época muito grande, que era a esterilidade, mas Sara são as mulheres que vivem da fé, né? Sara pode ser chamado, essas mulheres, chamada para crer em milagres. E hoje a gente vive num mundo que a gente precisa acreditar em milagres. A gente precisa acreditar no sobrenatural de Deus. A gente precisa acreditar que tem um ser superior que cuida da gente. Então, Sara são todas as mulheres que são chamadas para viver crendo nos milagres. Crendo que Deus é maior do que todas as coisas. Crendo que Deus pode fazer aquilo que os nossos olhos não estão vendo, como Sara fez, né? Ela creu juntamente com Abraão e, por causa dela, ela foi chamada de mãe das nações, né? Através dela, foi criada uma descendência. Então, qual é a mulher que está aí nos assistindo, ou a pessoa, pode ser um homem, mas entender que, pela vida de Sara, um propósito foi cumprido e chegamos até hoje aqui, né? Então, saber que todos nós viemos na Terra com um propósito. Independente da classe social, independente da cor, independente do sexo, independente de qual família você veio com um propósito. Sara não tem, falando sobre os seus pais, ela não tinha uma ascendência muito conhecida, mas ela cumpriu um propósito. Então, o que posso falar para você que está nos assistindo é que você tem um propósito. Assim como Sara cumpriu o propósito dele, Deus chamou você para cumprir um propósito. E Deus quer gerar em você, como gerou no Sara, um coração que acredita em milagres, que acredita que mesmo em circunstâncias contrárias, Deus pode fazer. Então, isso é um ensino maravilhoso que Sara nos deu,
Mesmo com imperfeições, ela conseguiu cumprir o chamado dela. E é isso que a gente faz nessa terra, né? Mesmo com as nossas imperfeições e debilidades, temos um propósito e somos chamados a viver uma vida de crer em milagres, né? Que é o verdadeiro poder, né? Hoje se fala muito em empoderamento. Hoje se prega muito o empoderamento feminino. E aqui no nosso podcast, a gente tem um certo combate a esse tipo de discurso. O poder já está em nós. Nós nascemos poderosas. Por quê? Porque nós temos o maior poder, que é gerar vida, né? O poder de sermos mulheres. Isso. E cumprirmos o nosso papel, né? O papel que a gente foi criada para cumprir, para ser. E Sara, depois de tantos milhares de anos, estamos aqui nesse podcast falando sobre Sara. Então, já mostra a importância que Sara teve na história da humanidade, não é verdade? Detalhe, ela não precisou ser uma mulher empoderada, né? Fazer tudo isso que o movimento feminista prega hoje em dia. Ela apenas cumpriu a sua função de ser mulher, de ser mãe. E olha como ela foi chamada na Bíblia, a mãe das nações. Olha como Sara é mencionada, como ela é importante nos dias atuais. Então, é isso. A gente gostaria de agradecer sua presença, Bispa. Foi um prazer ter você aqui, aprender um pouco sobre a história de Sara. Espero que a pessoa que está nos assistindo, né, possa ter entendido, né, o que Sara fez, a importância de Sara, e entendido a mensagem principal, como a senhora falou, né, que Deus, ele faz milagres nas nossas vidas, e quando nós estamos vivendo o propósito que fomos criadas para viver, ele age, ele nos usa, e nós podemos, assim como Sara, entrar para a história, não é verdade? Exercer uma função, exercer exercer o nosso chamado nos leva a ter esse poder que as mulheres buscam tanto hoje em dia e que não tem, né? Então, muito obrigada pela sua presença. E aí, Paula? Agradecer pelo convite, né, por estarmos aqui juntas, falando sobre um tema tão especial, sobre essas mulheres que fizeram história, e nós, sendo nós mesmas, sendo mulheres, exercendo aquilo que Deus colocou em nós, vamos ser essas mulheres que vão cumprir o seu propósito. Esse que é o importante. Perfeito. Muito obrigada. É isso, pessoal. Aproveita e se inscreve aqui no canal, né? Fazer a merchanzinha do nosso estúdio. Se inscreve aqui embaixo no canal da Destade Digital. Vai lá no nosso Instagram também, se você ainda não segue, @Fórum Antifeminista RN, que nós estamos sempre postando muito conteúdo por lá. E em breve estaremos também soltando aí alguns spoilers do próximo episódio. Então fiquem ligadinhos e não percam. Até a próxima. Tchau, tchau.